Bom dia a todos, bom dia a paz do Senhor Jesus. Fiquei com a tarefa de trazer a mensagem de mães, do Dia das Mães, né? E que eu pensei de Gênesis, Apocalipse, tudo que foi mãe, vocês não têm ideia, né? E tive o desafio de falar de uma mãe que é a mãe mais famosa do mundo, que é Maria. Maria, a mãe do nosso Senhor. E falei, Senhor, que responsabilidade falar da sua mãe, né? Falar da mãe de quem a gente ama, né? Então, eu pedi ao Senhor que me desse sabedoria e cuidado e tirasse da palavra de Deus, né? Tudo que o Senhor deseja que a gente conheça acerca da mãe dele, tá? Então, nós vamos passar por alguns textos da palavra. Na verdade, a mensagem ficou bem longa, mas já me delimitaram o horário ali. E vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 1, de 30 a 38. A mãe segundo o coração de Deus. Assim como Maria foi uma mãe segundo o coração de Deus, como nós podemos ser uma mãe segundo o coração de Deus. Então ela é o exemplo perfeito, né? Assim, na Bíblia de mãe. De 30 a 38, diz assim: Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que eu não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Primeira característica que eu vejo em Maria, primeiro, além da fé, é a coragem. Coragem para aceitar esse desafio de ser mãe do Salvador. Que responsabilidade! E ela era uma menina, uma jovem muito nova. Mas você lendo a palavra, você vai perceber que ela conhecia a palavra, né? Conhecia as promessas de Deus. E quando ela recebeu aquela visita do anjo, ela recebeu aquela palavra. Recebeu a palavra de Deus, trouxe aquela palavra para si. E é assim que a gente tem que fazer. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente nunca tem que achar que a palavra de Deus é para o outro. A palavra é para nós. E ela recebeu aquela palavra. Mesmo ela não entendendo e não compreendendo exatamente tudo que estava acontecendo, que iria acontecer, ela não foi incrédula. Ela falou para o anjo: tudo que você falou aí, pode fazer do jeito que você falou. Então isso é fé. Fé é certeza, é entrega, é confiança. Mesmo você não tendo ideia do que vai acontecer, mas tendo a certeza que aquele que prometeu, aquele que falou, aquele que te deu uma promessa,
Ele já te deu todos os meios para alcançar essa promessa. Então, para mim, coragem. E para você servir ao Senhor, você também precisa ter coragem. Para você obedecer a palavra de Deus, você precisa ter coragem. Coragem para ser diferente, coragem para se posicionar, coragem para não se contaminar com esse mundo, coragem para fazer a vontade de Deus. Para ser sal e luz dessa terra, você precisa ter coragem. Porque por muitas vezes você vai ser confrontado, vai ser questionado. Por que você faz assim? Por que você não faz aquilo? Faz isso, faz aquilo. Você não faz assim, você não faz assim. Por que você não cria seu filho assim? Por que seu filho não é assim, seu filho não é assado? Não importa. Obedeça a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. E Ele vai honrar a sua palavra. Outro ponto muito importante. Maria recebeu aquela palavra, aquela promessa e guardou no seu coração. Ela não saiu anunciando para todo mundo. Gente, olha aqui. Eu agora... O anjo apareceu para mim, Deus vai trazer o Salvador através de mim. Não, gente, ela ficou quietinha, nem para José ela falou. Correu o risco até de ficar sozinha. José queria vazar porque percebeu que ela estava grávida e ele não era o pai. Não se importou. Guardou aquela promessa no seu coração. Gente, isso é muito importante. Quando Deus te der uma palavra, uma promessa, é para você. Guarde no seu coração. Não saia falando, contando para as pessoas. Não saia anunciando o que Deus falou no seu coração. A gente tem o exemplo de José. Deus deu 2 sonhos para José. Sonhos de tudo que Deus ia fazer na vida dele. Ele, tadinho, na inocência dele, contou para a família. E a própria família, os irmãos... viram um meio de vender, de tentar atrapalhar aquele plano, aquele projeto de Deus para a vida dele. Então guarde isso. Deus prometeu, falou alguma coisa no seu coração, guarde. Você pode compartilhar com alguém? Pode. Olha o que Maria fez. Não contou para José, não contou para a mãe, para o pai, não contou para ninguém. Foi lá na casa da prima. Por quê? Porque o anjo também falou para ela que a prima dela estava grávida, também de uma forma sobrenatural. E ela foi compartilhar com quem tinha o mesmo nível de fé com ela. Alguém que fosse somar a fé e não roubar a fé dela. Então isso é muito importante. Se Deus te deu um sonho, um projeto, você quer compartilhar com alguém, veja alguém que esteja alinhado com os teus sonhos, que torce por você, que ora por você. Não abra sua boca para qualquer pessoa. Amém? As primeiras lições que a gente tem com Maria. Capítulo 1, de Lucas, continuando. O Cântico de Maria. Esse texto de adoração, E essa adoração você vai ver que ela reflete o conhecimento que ela tem de Deus. Diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, Pois que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. E com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, dispôs tronos os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, auxiliou Israel, o seu servo,
recordando-se da sua misericórdia. Nesse texto de louvor e de adoração de Maria, mostra o quanto ela conhecia de Deus. Ela sabia que Ele era o seu Salvador, que Ele era o Senhor, que Ele era justo, que Ele é fiel, misericordioso, bondoso. E aí ela relata várias qualidades de Deus. E a pergunta é: você conhece a Deus? O que você sabe de Deus? Às vezes você está dentro de uma religiosidade, isso independente de qualquer igreja. A gente pode estar dentro de uma religiosidade e não conhecer e não ter um relacionamento com Deus. E Deus quer ter esse relacionamento íntimo com a gente. A Bíblia fala que Deus todos os dias vinha na viração do dia para conversar com Adão, para conversar com Eva, todos os dias. Até que houve desobediência e houve essa quebra dessa amizade, desse relacionamento. O homem se afastou de Deus. E isso trouxe um prejuízo muito grande, né, de uma mãe, né, Eva, que resolveu desobedecer à voz de Deus. E que prejuízo ela trouxe para a vida dela e para a descendência dela, que somos nós, né? Então não pense que o seu pecado vai ficar escondidinho, que não tem consequência nenhuma. Engano seu. Guarda o que você pensa, guarda o que você fala, guarda você. Não brinque com o reino espiritual. As coisas não são brincadeiras, não. Você está achando que um pensamento ali que você está alimentando não tem nada a ver? Aquilo ali é demônio que já está se apossando da sua mente. E se você continuar dando alimento, vai vindo mais, né? Vai vindo mais. Então guarda a sua mente, vigia a sua mente, vigia o seu coração e muito mais as suas atitudes, para não desobedecer à palavra de Deus. Eva desobedeceu deliberadamente à palavra de Deus, trouxe consequências para a sua descendência. Trouxe descendência para todos, consequência para todos nós. Então, amados, nós temos exemplos maravilhosos, né? Dessa serva do Senhor, que é Maria, que se submeteu, teve coragem para obedecer ao Senhor, conhecia a Deus e teve coragem para obedecer esse Deus. Uma vida de uma mulher, de uma mãe, segundo o coração de Deus, é um exemplo disso, de uma mulher adoradora, uma mulher que ama e adora ao Senhor. A Bíblia fala: amarás ao Senhor sobre todas as coisas. Então a gente tem que amar, honrar, louvar, glorificar a Deus e conhecer esse Deus. Então esse cântico de Maria, para mim, é um dos textos mais lindos, a oração mais bonita que tem na Bíblia, né? Tirando o Pai Nosso, é fantástico. Então, uma mulher segundo o coração de Deus é essa mulher que adora, uma mulher que sabe e conhece a palavra de Deus. O que está passando na sua boca? O que sai na sua boca no seu dia a dia? É louvor? É agradecimento? Ou é murmuração? É reclamação? Todos os dias a gente tem a oportunidade de viver o céu ou viver a terra. Quer viver a terra? Vai viver no deserto dessa terra, comendo pó e, como alguns dizem, o pão que o diabo amassou. Mas enquanto Deus tem vida e vida abundante, Deus te dá a oportunidade para você viver o céu aqui na terra, de você trazer o céu aqui para a terra. Como? Pela sua boca, pelas suas palavras, pelo que você fala. Então o louvor e a adoração, ela está ligada a isso.
Por quê? Porque não reflete só aquilo que você está vivendo, você já está profetizando o seu porvir, você já está declarando a vitória do Senhor na sua vida, você já está declarando a bênção do Senhor. Viu o cântico que nós cantamos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos são abençoados. E assim tem tantos textos na palavra de Deus que você pode ler e declarar sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Abençoe. Porque Números 14 diz o seguinte, Deus fala o seguinte: conforme o que eu estou ouvindo, é o que eu vou fazer. Então não pense que Deus vai fazer algo diferente, algo extraordinário na sua vida, se você fica murmurando, reclamando. Reclama do governo, reclama disso, reclama daquilo, reclama do marido, reclama da mãe, reclama do pai, o filho. Mulher, se não tomar cuidado, ela reclama mesmo. Eu estou falando experiência própria. Muitos anos atrás eu me lembro, graças a Deus tem muitos anos, me lembro de estar lavando a louça, brava, nervosa, lá, irritada. E o Espírito Santo falou comigo, falou assim: filha, você sabe quantas mulheres gostariam de estar aí lavando esta louça? Sabe quantas mulheres gostariam de estar no seu lugar? Eu falei: meu Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa louça. Se eu tenho louça, é porque eu tive comida, tem fartura na minha casa, tem bênção. Então a gente precisa enxergar na perspectiva de Deus. Senão, o dia a dia, as responsabilidades vai gerando um peso que você vai, sem perceber, começa a reclamar. Se está calor, reclama que está calor. Se está frio, reclama que está frio. O filho, gente, agradeça a Deus. Primeiro que você não é perfeita e não vai ser perfeita. Seu marido não é perfeito, também não vai ser perfeito. Se fosse perfeito, Jesus já teria levado, você estaria viúva. Se você fosse perfeita, Jesus teria te levado, tá? Seus filhos ainda não são perfeitos. Tenham paciência. Tenham paciência. Tenham amor. Amem. Traga sempre o seu filho para si. Eles vão errar? Vão. Vai precisar de correção? Vai. Corrija. Nós vamos ver Maria aqui, quando eles foram para o templo, né? De ano em ano eles iam ao templo adorar o Senhor, e ela foi embora. Ela, o marido, havia com certeza muita gente, veio todo mundo embora, e depois de um dia de caminhada, olharam: gente, cadê Jesus? Jesus está por aí? Tá. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Gente, esqueceram Jesus do templo. Esqueceram. E depois gastaram mais 3 dias voltando para poder encontrar Jesus. Você imagina se isso acontecesse na sua casa? Que briga, que contenda que haveria. Mas você não olhou a criança direito. Mas você devia olhar também. Por que você não fez isso? Por que você não faz aquilo e tal? Então, hoje em dia, as pessoas estão se degladiando, ao invés de fazer como Maria e José fizeram. O que eles fizeram? Jesus está aqui? Não. Jesus está aqui? Não. Está lá? Tá. Aonde que está? Qual é o problema? Jesus sumiu. O que a gente vai fazer? Vamos buscar. Vamos nos unir e vamos buscá-lo. Então, a unidade de Maria com José, isso é um exemplo para a gente. Então, em qualquer situação difícil que o seu filho passe, que aconteça,
Não entre em confronto, não entre em briga, não entre em colisão, entre em acordo. Orem, busque solução, direção do Senhor para resolver aquele problema. Um acusar o outro não resolve nada. Se a pessoa errou, gente, acabou. É como se o copo caiu, o copo quebrou. Ah, mas por que deixou o copo cair? Você não devia deixar o copo cair, o copo quebrou e tal. Errou. A única coisa que a gente pode fazer. Se a gente errou, me perdoe. A pessoa errou, está perdoado. Vamos nos unir e vamos resolver a situação? E vamos orar. E Deus vai dar uma solução. E a solução que Deus deu para eles foi ter que voltar 3 dias de caminhada. Glória a Deus que encontrou Jesus no templo, ensinando aos doutores, tá? E ali foi uma bênção. Uma outra coisa também que eu aprendi com Maria é a questão da submissão e a unidade. A unidade também em relação a resolver os problemas e também a submissão à liderança do seu esposo. Mateus 2 mostra, né, que eles tiveram que fugir para o Egito. Pensa, o nascimento de Jesus já foi só misericórdia de Deus, né? Teve um censo e ela teve que viajar grávida em cima de um lombo de um burro, em cima de um animal por uns 3, 4 dias. Em torno de 160 quilômetros de Nazaré até Belém. Gente, olha que dificuldade de ter que caminhar tudo aquilo ali. E você não vê ela reclamando, murmurando. E chegou lá com dores de parto, precisando, né, dar à luz. Não tinha lugar. Não tinha lugar. Ela poderia ficar terrivelmente amargurada e xingar José e falar: José, como é que você faz isso comigo? Grávida, perto de ter bebê, e aqui não tem um lugar apropriado para eu dar à luz. Não. O que ela fez? O que ela encontrou? O que ele encontrou para ela? Foi um lugar um estábulo. E foi ali que ela trouxe, que ela deu a luz ao Salvador. Então, dos momentos mais difíceis da sua vida, são os momentos que você pode dar a luz a Jesus. Trazer a vida, trazer a revelação, trazer Jesus para esta terra. Talvez muitas mães passam momentos muito difíceis nas suas gestações. Muitas. E nesses momentos difíceis, o inimigo vem lançar os dardos inflamados dele. Joga mesmo. Para que você engravidou? Por que você engravidou? Você não devia ter engravidado. Olha o mundo como é que está. Você já está passando essa miséria, vai trazer mais um para estar nessa miséria toda. Infelizmente, o inimigo tem lançado muita coisa na mente e no coração das mães, das mulheres. Mas não olhe para si, olhe para o projeto de Deus, para a palavra de Deus. Tenho certeza que Maria tinha as promessas de Deus gravadas no seu coração, e nesses momentos difíceis eram essas palavras que vinham ao seu coração. E é nos momentos difíceis que a palavra de Deus vai vir ao seu coração, que o Espírito Santo vai falar para você: calma, vai dar tudo certo. Eu estou no controle, eu sou o Senhor. Muitas mães, nesses momentos, às vezes rejeitam os filhos. Talvez você seja fruto até de
de um momento de dor, de sofrimento que a sua mãe passou, e naquele momento ela pensou que era melhor não ter filho, era melhor, muitas, né, pensam até em abortar. E isso traz um peso espiritual sobre você, sobre a sua família. Se isso aconteceu, peça perdão ao Senhor e cancele todas as palavras que você falou indevidamente acerca do seu filho, acerca da sua gestação. Peça perdão, cancele essas palavras, recolha essas palavras no reino espiritual e repreenda dos seus filhos todo o espírito de rejeição, também da sua vida. Se você foi rejeitado, se você não foi um projeto perfeito da sua mãe ou do seu pai, isso não interessa, você é projeto de Deus, de Deus. Deus sonhou com você, você é única, você é exclusiva, Deus sonhou com você. E o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia, de bondade. Tem gente que questiona Ezequias, o rei Ezequias. Deus falou que ele morreria e ele vai, vira para o canto e ele ora e ele chora e pede a Deus, né? E ele é curado. E Deus lhe acrescenta 15 anos. Só que nesses 15 anos da vida dele, ele tem um filho chamado Manassés, que foi o pior rei de Israel. Foi um camarada tão mal de todos os reis de Israel. Foi, eu acho que se não foi o pior, foi um dos piores. Para mim, eu acho que ele está no número 1, o pior rei de Israel. Então você pensa assim, poxa, então o negócio não deu certo. Mas esse Manassés, ele chegou a sacrificar o filho dele a Moloque, a queimar os filhos. Só que esse mesmo Manassés, que foi terrível, foi mau, quando ele foi levado cativo, ele se arrependeu. Ele se arrependeu profundamente. E Deus perdoou o pecado dele. Então, independente do seu pecado, se foi grande ou se foi pequeno, Deus tem perdão para você. Não só perdão, a purificação do sangue de Jesus. E o perdão e a purificação do sangue de Jesus, sabe qual é? É te limpar de tal forma como se você nunca tivesse pecado. E fica a vida de Manassés para a gente como um dos testemunhos da maior misericórdia de Deus. É um exemplo da maior, uma das expressões mais práticas da misericórdia de Deus, de ter poupado a vida dele, de ter perdoado os seus pecados e ter dado oportunidade para ele fazer algo diferente. Então, amados, é muito importante estarmos unidos na nossa família, em obediência, em fidelidade. E essa questão de gerar, toma cuidado o que você fala com os seus filhos, toma cuidado. Aqui na nossa igreja a gente ensina e bate bastante nisso. Guarda a sua boca abre os céus e fecha o inferno, ou faz o contrário, abre o inferno e fecha os céus. Tem gente que quer ter uma vida diferente, mas só fala coisa ruim, só traz reclamação, só murmuração, Então aprenda, faça exercício. É um exercício de aprender a falar corretamente, falar segundo a palavra de Deus. Quando eu entendi essa palavra, que antes, sem conhecer essa palavra, eu também falava tudo errado. Imagina, gente, o meu filho era aquela criança que só o sangue de Jesus, só Jesus na causa. Uma vez uma irmã chegou para mim assim, com muito cuidado, né? Você sabe que para falar do filho de alguém, né? A irmã chegou com muito cuidado. Oh, irmã,
você podia procurar um médico assim para ver seu filho. Ele parece que ele é meio hiperativo, só meio, né? Meio hiperativo e tal, não sei o quê. Ah, tá bom. Nem sabia o que era isso, nem me importei com isso. E o que eu falava, o que meu marido falava e todo mundo falava, que menino danado, esse menino não para, esse menino isso, esse menino aquilo. E era só isso. E quando eu tive conhecimento da palavra, né, que a palavra tinha poder, eu pedi perdão, cancelei todas as palavras de maldição que eu falei e comecei a profetizar a bênção de Deus. E teve um dia que o Raul fez alguma coisa, eu falei assim, esse menino é uma bênção. O Josimar ficou assim, é isso? Agora deu para mentir? Aí eu falei assim, não amor, não estou mentindo, eu estou profetizando. Aí expliquei para ele e ele entendeu e começou a profetizar também. Mas eu achei isso muito engraçado, né? Que ele levou um susto, falou assim, vai, agora passou a mentir agora? O que está acontecendo? Mas não é mentir, é ver por fé, é declarar. Então meus filhos aprontavam pra caramba, gente. Os dois sempre foram uma bênção. Então o que eu fazia? Na igreja então, sabe o que eu falava? Bênção pura e pura bênção. O povo já sabia, olha lá a pura bênção. Olha a bênção pura. Eles aprontavam, gente. Era aquelas crianças que você segurava ali no fundo da igreja. Fechava o olho para orar. Se escapasse a mão, ele já estava lá debaixo da perna do pastor, lá na frente. E passava assim por baixo dos bancos da igreja. E um passava para um lado, passava para o outro. Um corria para um lado, corria para o outro. Gente, a gente ia para a igreja por ir. Passei anos na igreja, só indo na igreja, sem saber o que pregou, o que cantou, o que falou. Nada. Um cuidava de um, outro cuidava de outro. Mas nunca deixamos de ir à casa do Senhor. Nunca desistimos. A importância de ir à casa do Senhor. Tá? Então, vamos prosseguir, que tem bastante coisa. Lucas 2:40 fala que Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça que estava sobre ele. Profetiza isso. Profetiza sobre os seus filhos, que o seu filho cresce em sabedoria, em graça, inteligência diante de Deus, diante dos homens. Eu percebia que o Raul tinha muita dificuldade assim, de falar, ele não falava. Ele, na verdade, ele falava uma linguagem que ninguém entendia. E quando eu levei ele para a escola, levei assim, falei assim, vou levar, né? Tá aqui. Precisa repetir o ano que vem, né? Vamos levar com 5 anos, aí a gente vê se precisar com 6. Mas nunca declarei isso. Ele nem falava direito, imagina se ele ia ler e escrever na minha cabeça assim. Achava assim, acho que não vai dar certo. Mas eu nunca declarei isso. O que eu declarava? Todos os dias eu ia caminhando, levando na escola, e eu falava, o meu filho, ele cresce em sabedoria, em graça, em inteligência diante de Deus, diante dos homens. O meu filho é uma bênção. Todos os dias eu fui declarando isso. E a minha surpresa, que ele não somente falou, escreveu o nome dele, não teve dificuldade alguma na escola. Sabia ler e escrever com perfeição para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Agora imagine se eu tivesse falado tudo errado. O que seria do meu filho? A minha filha também tinha uma dificuldade na escola. Gente, tadinha. Eu não falava tadinha, né? Eu olhava assim e falava assim, meu Deus do céu. Ela não consegue aprender. Ditongo, tritongo, hiato, essas coisas, isso aí não entrou na cabeça dela, isso aí era mistério. Tinha coisas assim que não entrava na cabeça dela, por mais que eu explicasse, ensino, não entrava. Eu falava assim. Só pensava, né? Pensava, tinha um monte de coisa na cabeça. Mas eu já tinha aprendido a falar, né? Então não falava nada. E ela falava assim, chorava. Mãe, eu sou burra, não aprendo, não consigo e tal. Eu falei, não, filha, você é inteligente. Deus te dá sabedoria, vai te capacitar, você vai conseguir. Vamos orar. Isso foi gerando fé no coração dela. Passou.
vários anos da escola por fé, orando, sabia? E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, é uma advogada, é uma professora de português internacional. Ai, coisas que só o Pai faz. Então, gente, não limite Deus, não olhe pelos seus olhos carnais, olhe pelos olhos da fé. Não fique olhando as circunstâncias. Imagine se Maria ficasse olhando as circunstâncias, as dificuldades que ela passou. Gestação, nasceu o filho, depois voltou para Nazaré, estava tudo bem lá, tranquilo. De repente, Deus dá um sonho para José. Foge para o Egito. Gente, só quem sabe a dimensão disso é quem já mudou. Só que, graças a Deus, a gente muda de um lugar bom para um outro, normalmente melhor. Mas saiu de Nazaré, teve que fugir para o Egito, teve que largar tudo. Imagine, gente, a casa, tudo estruturadinho, tudo ali. E ter que fugir com a criança para o Egito. E ficar lá no Egito, escondido, até Deus determinar a volta. Então isso mostra para mim também que ela era submissa ao seu esposo, à liderança do seu esposo. Isso é muito importante. Hoje, as mulheres são muito rebeldes. Elas não querem ouvir os seus esposos. Essa emancipação, esse avanço das mulheres tem um lado bom, mas tem um lado muito ruim, que elas querem fazer tudo que está na cabeça delas. Elas não querem conselho, elas não querem direção. Olha para o marido e você não sabe de nada. Não, gente, é uma equipe. Deus colocou potencialidade no homem, colocou potencialidade na mulher. É para se unir, é para somar, é para ser bênção. Então, eu vejo Maria passando por situações difíceis e vencendo. E vencendo. Então, Lucas 2, 43 a 44 mostra sabedoria para resolver os problemas, né? Que é aquele problema que Jesus tinha assumido, né? Tinha ficado para trás. E João 19, né? Aí você pensa assim, nossa, agora vai melhorar, né, a vida de Maria, né? Oxe, que benção. Mas antes de falar da morte de Jesus, eu quero falar de João 2, né? Que foi a primeira multiplicação do vinho. Que eles foram a uma festa e acabou o vinho. E Maria fala para Jesus, para ele resolver aquele problema. E Jesus obedece. Então, isso é muito importante. A sua mãe, a mãe, ela tem autoridade sobre o filho. Jesus, naquela época, né, de João 2, Jesus ainda morava com Maria. E como ele morava com Maria, ele estava debaixo da direção, da obediência da sua mãe. Por isso, ele obedeceu. E o que eu quero chamar a atenção das mães, você precisa exercer sua autoridade. Não é porque seu filho cresceu, ele pode fazer o que quer, como quer, da forma que quer. Não é assim. Na nossa casa, debaixo da nossa autoridade, se dança conforme a música é tocada. Existem as leis, existem os direcionamentos. O que vai entrar, o que não vai entrar, o que vai ser, o que não vai ser. Quem vai colocar esse limite? É você, mãe. É você que tem que ficar atento. Quando seu filho falar assim, eu vou para tal lugar, verifique se ele foi mesmo. Ele pode falar que foi para um lugar e foi para outro completamente diferente. E está colocando a sua vida em risco. Isso já aconteceu de um casalzinho tão lindo, tão jovenzinho, falou para a mãe que ia acho que num retiro da Igreja Católica, e foi para um
um sítio, uma chácara, e chegou lá, a menina foi estuprada, os dois foram assassinados de uma forma terrível. Por quê? Por causa de desobediência. Então, mães, é vigiar e orar, é ficar atento. Porque às vezes seu filho é uma coisa, mas tem um outro que chega e dá uma outra ideia diferente, e a pessoa vai para outra ideia. Então verifique. Seu filho fala, mãe, eu vou para tal lugar. Confira se o seu filho está lá. O que ele está fazendo? Hoje em dia, não é porque o filho tem um celular que ele pode entrar em tudo enquanto é lugar e você não tem acesso. Que isso, gente? Você precisa vigiar o seu filho. É responsabilidade sua. Se acontecer qualquer coisa, criminalmente, quem vai responder é você. Então, se você tem essa responsabilidade, você precisa estar atento a isso. Não é ser grosseiro, né? Não, é com amor. É trazer sempre o filho para perto. E em João 2, Maria deixa a única ordem que ela deixou na Bíblia. Muitos falam que amam Maria, amam, mas não cumpre. A única ordem que ela deixou. Ela deixou uma ordem só. E a ordem é: fazei tudo quanto ele vos disser. Faça tudo que Jesus mandar. Você ama mesmo Maria? Obedeça a Jesus, obedeça a palavra de Deus. Veja ela como seu exemplo e faça tudo que ela fez. E seja uma bênção. E uma outra situação muito difícil que Maria passou, que para mim é a pior coisa que pode acontecer, foi ela ser participante, da morte de Jesus. Ela vê tudo o que passou com Jesus. Se não fosse pelo Espírito Santo, que lá no início, lembra? Quando o anjo falou com ela, você vai receber, e o que vai vir sobre si, vai vir o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, é o Espírito Santo que vai te fortalecer, que vai te dar poder, que vai te ajudar nas suas fraquezas, que vai te ajudar nesses momentos difíceis, momentos de perdas. Às vezes, o pior não é a perda. O pior, sabe qual é? O medo da perda. O medo e o terror da perda é pior do que a perda. Muitos são atacados por esse medo, por esse terror. Eu já fui atacada. Quando eu era criança, eu tinha medo de morrer. Às vezes nem dormia, com medo de dormir e não acordar. Tinha medo de morrer mesmo, não tinha Jesus, Tinha medo de morrer. E depois que eu cresci, aceitei Jesus, me converti, fui para a igreja, eu tinha medo do meu pai morrer. Tinha medo do meu pai morrer, da minha mãe morrer. Tinha medo. Às vezes chorava. Muito. Isso consome. Gera uma angústia, uma tristeza, uma opressão muito grande. Não aceite isso. A Bíblia fala no Salmo 119 que todos os nossos dias foram contados. E que Deus, Ele prepara a gente para as coisas. Ele prepara o nosso coração, principalmente se nós temos o Espírito Santo. Então eu vejo Maria superando todas as dificuldades da vida dela, porque ela tinha sobre ela o Espírito Santo. E o Espírito Santo lhe capacitou a vencer e superar tudo isso. E essa perseverança de vencer tudo isso trouxe para ela um peso grande de glória. Por quê? Porque ela também viu o filho ressuscitado, viu o filho realizando tantas maravilhas,
viu o filho subir ao céu e permaneceu unânime em oração com a igreja para ser revestido com o poder do Espírito Santo. Então, amados, em Atos 1:14, 2:4, Atos 2:38 e 39, mostra que eles perseveraram em oração. Maria estava lá, foram cheios do Espírito Santo, ela também estava lá. A promessa do Espírito Santo é para nós e para os nossos filhos e para quem Jesus chamar. Você sem o Espírito Santo, você é um religioso. Os fariseus, eles conheciam a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, cumpria todos os rituais da lei. Tudo o que era. Não lava a mão, faz isso, faz aquilo, dá o dízimo, a oferta, tal. O que faltava neles? O novo nascimento, que é um arrependimento genuíno do seu coração, entendendo que você e eu, nós temos uma natureza pecaminosa. Todo mundo que nasceu de pai e de mãe já nasceu com essa natureza pecaminosa. O único que nasceu sem pecado foi Jesus, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Até mesmo Maria, ela foi gerada do pai e da mãe dela, ela também tinha essa natureza pecaminosa e tinha essa natureza de luz que a Fran já explicou hoje. Mas ela foi semeando e crescendo essa natureza de luz. E foi crescendo e foi dando luz. E trouxe Jesus à luz. Então, a promessa do Espírito Santo é para nós. Jesus pagou um preço muito alto para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ter o Espírito Santo. E está disponível. E se você quer, se você entende que você tem essa natureza pecaminosa, que você precisa do Espírito Santo, que você precisa fazer como Maria, chegar diante do anjo e falar: Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim tudo o que está escrito. E quando ela creu na palavra de Deus, o Espírito Santo veio sobre ela e nela foi gerado Jesus. E assim acontece com a gente, quando a gente ouve a palavra do Senhor e a gente recebe a Jesus, recebe, Jesus vai sendo gerado em nós. É o caráter, é o amor, é a vida de Jesus que vai sendo gerado em nós. E nós vamos dar a luz a esse Jesus. Para quê? Para que todos sejam abençoados, para que todos sejam prósperos. A bênção do Senhor não é só para você, é para você, para os seus filhos e para quem Jesus chamar. É lindo esse texto. Eu vou encerrar lendo esse texto de Atos 2, 38 e 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. O Senhor te chamou? Você já falou: eis-me aqui? Falou: pode contar comigo? Você já tem coragem para obedecer a Deus? Para romper com religiosidade, com tantas coisas que prendem, né? O mundo, dinheiro, posição, tantas coisas. Mas só uma coisa é necessária: que você se arrependa de todo o coração e receba Jesus como seu único Senhor e Salvador, e receba essa cobertura do Espírito Santo, essa vida do Espírito Santo, não somente sobre você, mas em você, gerando um novo nascimento, gerando uma nova pessoa, uma nova mente, um novo coração. É esse o projeto de Deus, que você seja uma mãe, uma mulher cheia do Espírito Santo, que venha fazer diferença nessa terra, para que os seus filhos sejam filhos benditos de Deus, para que seus filhos sejam luz, sejam alegria, seja bênção.
Porque a nossa alegria, sabe qual é? De ver o sucesso dos nossos filhos. A alegria de Maria de ter visto Jesus cumprir toda a vontade de Deus, ser fiel até a morte, morreu e ressuscitou, cumpriu toda a palavra do Senhor. Que alegria, que glória, que bênção de saber que ela foi um veículo de trazer salvação e bênção para toda a humanidade. Só que essa honra, essa glória, quem vai dar não é o homem, tá? Quem vai dar vai ser Deus lá na eternidade. Lá na eternidade nós vamos ver ela recebendo a honra, a glória, o louvor de Deus, né? Porque para nós também não podemos ficar orando e rezando para o morto. Jesus morreu, o único que morreu e ressuscitou foi Jesus. Então Jesus, ele foi morto e ressuscitado para nos levar novamente para Deus. Então eu vou fazer uma oração. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu vou fazer uma oração para que você entregue a sua vida. E se você precisa de uma renovação, também pode orar, tá bom? Fala assim: querido Deus, eu venho a Ti através de Jesus Cristo confessar e Te pedir perdão por todos os meus pecados, iniquidades, palavras, pensamento, obras, tudo que eu fiz, que eu deixei de fazer, que desagradou o Senhor. Eu Te peço perdão e a purificação do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu renuncio e renego a todo vínculo que eu tenha feito com o reino das trevas. Eu renuncio e renego em nome de Jesus. Eu renuncio e renego todos os pensamentos malignos e repreendo da minha mente. Em nome de Jesus, eu levo a minha mente cativa em obediência a Cristo, para que a palavra de Deus possa ser gravada na minha mente, no meu coração, e que a minha boca seja uma boca de bênção, de prosperidade. Que o Senhor nos ensine a ser submissa ao Senhor, submissa em obediência à palavra do Senhor. Dá-nos coragem para Te obedecer. Querido Espírito Santo, entre em nossa vida, opera em nós o novo nascimento, opera em nós a abertura da nossa mente, nosso entendimento, abre os nossos olhos para que a gente possa entender qual é a perfeita vontade do Senhor, que a gente possa experimentar tudo quanto Jesus conquistou lá na cruz do Calvário, que é direito nosso, herança nossa. Muitas vidas pagaram preços altíssimos para que eu experimentasse tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Senhor, eu não abro mão, eu quero tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, eu quero. Querido Espírito Santo, me ajude a tomar posse de tudo quanto Jesus conquistou na cruz do Calvário. Me auxilie, me capacite, em nome de Jesus. Eu reconsagro a minha vida, reconsagro a minha família, os meus filhos. Eu declaro que grande é a paz dos meus filhos, grande é a paz do meu lar. Senhor, me dê sabedoria para edificar o meu lar, para que o meu lar seja um ambiente de paz, de alegria, de mansidão. Tira da minha boca toda murmuração, toda ingratidão, e encha o meu coração de gratidão e de louvor. Me ensina a olhar como o Senhor olha, com olhos espirituais, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.